Boa noite. Rapaz, já passou uma semana. Poxa vida, que coisa, né? Deus é muito bom. Mais uma semana. O Silvino hoje está comemorando, nosso querido e amado diácono Silvino está comemorando. Ele faz mais um ano de vida. Querido e amado irmão Silvino, que Deus abençoe. Esse homem tem uma veia, o sangue dele, todo o sangue dele é missionário, sabe? Ele vive a obra missionária, sabe? É uma pessoa que, sabe, a gente se sente até envergonhado. Eu, como missionário, me sinto até envergonhado, porque ele vive tanto isso que... E o trabalho dele é exaustivo, sabe, irmãos? Então, a gente vê a gratidão, né? Ser grato a Deus por ele conceder ao Silvino mais um ano de vida, com qualidade de vida, com saúde, né? Dá uma alegria muito grande, tá? Meus parabéns, Silvino. A gente vai parabenizar você de novo, mas eu fiz questão de parabenizar você agora também, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, tá, querido? E continuando, uma boa noite a todos vocês. Mais uma semana que estamos juntos, né? Agradecemos a Deus por esse privilégio, por essa graça, esse favor dele, imerecido, porque não merecemos esse favor. E nós vamos orar agora, né? Ser grato a Deus por esse favor da vida, né? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais uma terça-feira, por mais uma noite, mais uma semana que passou. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, que é infinda. Ó, Pai, a tua graça imensurável, Senhor, que é para todos, a tua graça é para todos, Pai. Todos podem acessar a tua graça, e através da tua graça, eles podem acessar a tua salvação, através da intimidade contigo, através reconhecendo que o Senhor é o Filho de Deus. Ó Senhor, eles tendo a certeza, Pai, e obedecendo, Senhor. Então a sua graça é total na vida das pessoas. Mas o Senhor é um Deus de todos. O Senhor ama a todos, não quer perder ninguém. Ó Pai, agora diante de todas essas coisas, Pai, sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há intimidade contigo. Então eu me arrependo dos meus pecados, coloco cada um deles, Pai, diante do teu trono de graça. Te peço, Pai, que o sangue de Jesus possa me lavar, me purificar, e que teu Santo Espírito, Pai, me use como um instrumento em tuas mãos. Ó Pai, que tu possas agora, Pai, aniquilar o meu eu, e o teu Santo Espírito fale a cada coração aquilo que o Senhor tem para cada vida que estará conosco aqui ao vivo, nesse culto de louvor e adoração, e naqueles que receberão os vídeos. Ó Pai, seja com eles, com suas famílias. Ó Pai, abençoe a cada um. Tu não é um Deus de longe, tu é um Deus que vive em nós. Ó Pai, muito obrigado por esse privilégio. Eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje, Giovani, que saudade, essa carinha. Por que você não pega o Uber e vem aqui me visitar, mulher? Poxa, você tem que vir aqui, pegar o maridão e vir aqui. Eu quero ver você, eu tô com muita saudade de você. Vem aqui, traga a Renatinha, minha querida Renatinha. Deus, que saudade sua. Tava com saudade, tive mal de cama. Oh Deus, que saudade de você. Deus te abençoe. Seja aí com a Giovana, né? Que Deus abençoe você e ela. Vocês duas ficam aí, só e Deus. Joyce, a Giovana é tua neta, com a Joyce. Que Deus abençoe você e a Joyce. Que Jesus seja com a vida de vocês, tá, Deusa? Nós mais tarde vamos orar, né, por vocês. Giovani, saudade, hein? Tu tira essa tua preguiça de lado e vem ver o pastor, hein? Você trata de vir aqui, ó, sua potiguar. Tô com saudade de você. Entendeu? Trata de vir aqui. Falei com teu marido hoje, né? E tô com saudade de você, pô.
Trata de vir aqui, tá? Então hoje nós vamos meditar numa palavra que tem um título: a graça de Jesus não depende de você e nem de mim. Essa graça é imerecida, quer dizer, ninguém merece. Deus nos deu porque Ele quis, não por merecimento de ninguém. Já era para ter ido. Isso, você ainda não veio, você tem que vir, pô. Tô com saudade de você, Roberto Isidoro, minha filha Fabrícia. Rapaz, como eu tô com saudade de você. É você ou a Júlia que tá aí? Poxa vida, saudade de você, Fabrícia. Poxa vida, minha filha amada, eu vou voltar a fazer os estudos aí caidinho, mas eu vou voltar. Mês de abril eu tô aí, fazendo os estudos na tua casa, entendeu? Roberto Isidoro, eu vou nesse culto aí às quarta-feiras, um dia eu vou nele, entendeu? Quando tiver pouca gente eu vou, entendeu? Vou estar aí com você, Roberto Isidoro, que Deus te abençoe. Então, como eu disse, o título dessa noite, que agora eu vou parar e vou pregar, né? O título dessa noite: a graça de Jesus não depende de você. Efésios 2, 8 e 9. Agora o pastor vai deixar de ficar agitado, vai se acalmar e vai ler a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. De novo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, por meio da sua fé. Isabel, me perdoe, Isabel, isto não vem de vós, é para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Isabel, Deus te abençoe. Me perdoe, Isabel, troquei você com a Fabrícia, me perdoe. É que é uma foto aí estilizada, né? Esse IA, né? Inteligência artificial faz todas essas coisas aí e a gente fica meio confuso, né? A graça é imerecida, é de graça. Eledina, querida, Jesus abençoe a tua vida. Saudade de você, minha querida. Oro todos os dias por você, tá? Você está nas minhas orações todos os dias. Não precisa nem pedir, o pastor ora por você sempre, né? A graça é imerecida, é de graça. É de graça, irmãos. Agora, a gente precisa entender uma coisa que eu grifei aqui, é a gente poder entender o que significa graça aqui no Brasil e o que significa graça na palavra de Deus. Aqui no Brasil, ela é derivada do português, engraçar. É formado pelo prefixo em, bababá. Não vou ler porque vai estar em latim. Originalmente, significa agradar, cair nas graças, evoluindo para descrever, né? Algo que causa prazer, humor e divertimento ou riso. Coisas jocosas. Olha o que graça é. Engraçado, a palavra é engraçado. Como algo tão celestial, tão divino, pode vir de graça? Uma coisa jocosa, uma coisa de chacota, pode vir de graça. Agora vamos ver o que a teologia fala sobre isso, né? A teologia diz o seguinte, né? Ela é derivada do latim, mesmo, refere-se à ação generosa de Deus, que concede o amor, perdão e salvação, sem mérito humano. Essencialmente é um favor imerecido que salva, justifica, transforma o indivíduo, fundamentado na obra de Cristo na cruz. Então, queridos, aqui está a explicação de graça, entendeu? Aqui está a explicação de graça completa. Isabel, é uma honra ter você essa noite aqui conosco, tá? Que Jesus te abençoe.
Roberto e as outras pessoas que estão, que eu não estou vendo. Eledina está aí, eu já vi, Deusa, né? Então, aqui a gente voltando para a palavra, né? Para poder explicar, por isso que eu fiz, né? A graça é merecida, ela é de graça. Agora eu quero mostrar o que é a questão da graça, o que é o favor imerecido. Eu não sou nada diante de Deus, você não é nada. Nós estamos orando, né? Eu e muitos de vocês estamos orando para que eu voltasse a fazer quimioterapia, para que a minha medicação voltasse. E pasme, queridos, Deus ouviu o nosso clamor, é graça. Sabe, a quimioterapia voltou na última sexta-feira. Última sexta-feira eu fui na Barra buscar a medicação, a quimioterapia oral. Então, queridos, isso é graça. Deus não tem que fazer nada por nós, Ele já fez tudo com Jesus na cruz. E Ele ouviu o meu clamor e o clamor de vocês e atendeu. Mais um testemunho. A minha esposa deve operar agora, no início de abril. Uma coisa que estava enrolada, a Unimed com todos esses problemas, ela deve operar agora. Uma coisa que ela tem necessidade de fazer para a melhora da doença dela. Poxa vida, então isso é graça. É graça de Jesus. E a gente tem que testemunhar, irmãos. Testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas, porque pedimos aqui, mas quem traz, sabe, aquilo que Deus, a solução que Deus deu àquele problema. E muitos de vocês já tiveram solução de vários pedidos de oração, mas eu não lembro de nenhum de vocês ter trago aqui para mim. Então vamos agradecer, porque nós não merecemos. É uma coisa imerecida. Né? Então, a graça é o amor de Deus em ação, oferecendo-nos o que não merecemos, salvação, perdão e favor, que é a graça, é um favor de Deus na nossa vida, retendo o que merecemos, o juízo. Ele retém o juízo através da graça. Sabe lá o que é isso, irmãos? Deus nos livra do juízo final se nós reconhecemos Jesus como o seu único Filho e obedecemos a Ele. Ele nos livra do juízo final. Ô Miguel, boa noite, Deus te abençoe. Sabe, a graça recebida não é apenas um conceito teológico, mas é uma experiência prática que transforma vidas. E como transforma? Não é uma coisa teórica, ela é prática, ela é viva. Ele transformou a minha vida, transformou a sua. O maior erro do cristão é achar que merece o favor de Deus. Ele não merece nada. Ninguém merece nada. Você, nem eu, nem ninguém merece nada. Somos pó. É tudo pela graça, pelo amor de Deus, o amor de Jesus ter se dado na cruz em troca da nossa vida. Deu a sua vida em troca da nossa. Sabe, a graça, por definição, é graça para todos. A nova versão internacional, que é a NVI, diz o seguinte em Lucas 2,14. A glória de Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concedeu o seu favor. Então é para todos, irmãos. Graça é para todos. Salvação não. Salvação tem que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Tem que obedecer. Né? Obedecer quer dizer arrependei-vos dos seus pecados. Né? É não fazer coisas erradas. Né? É fazer o dever de casa. Entendeu? Mas ele nos dá salvação através da graça. O reconhecimento da graça, a graça salva. A nossa condição, antes de conhecer a graça, estávamos mortos em delitos de pecados.
Não havia esforço próprio capaz de nos salvar. Nada faria para a salvação. Tanto que lá o povo, a história do povo de Israel no Antigo Testamento, matava-se animais, esmolava o sangue, mas nada adiantava. Teve que vir o Cordeiro Imaculado, que morreu na cruz, a graça. Aí a graça foi derramada. Aí nós hoje temos a salvação através dessa graça. Presente de Deus. É a graça, é um dom, um presente, como está em Efésios 2:8, um presente que não se compara, não se ganha por mérito, apenas se recebe. A gratidão pela salvação, irmãos, a gratidão é fundamental em tudo, mas principalmente agradecer a Deus todos os dias pela salvação em Cristo Jesus. Ser grato pela graça recebida começa como reconhecer que Cristo pagou a nossa dívida na cruz. É um ato de amor incondicional. Não tem como mensurar esse amor. Então, queridos, a gente precisa ser grato a Deus. Lembrar do que Deus tem feito na minha e na sua vida. Eu testemunhei ainda agora sobre a quimioterapia. Nós oramos, vocês oraram, e sexta-feira eu comecei a fazer a quimioterapia. Nós estávamos orando pela cirurgia da minha esposa. Ela vai operar agora no início de abril. Então, poxa, isso não é graça? É graça, irmãos. Nós precisamos agradecer, ser grato. Eu sou grato a Deus. Deus é maravilhoso, poxa. A graça que capacita, a graça que transforma. A graça não é apenas para nos salvar no futuro, digo céu, mas é para nos sustentar no presente, no hoje. É a graça que nos sustenta, irmãos. É através dela que estamos em pé, que podemos fazer as coisas, que temos um teto, que temos alimento, que conseguimos enxergar, ter olfato, ter audição, poder soltar a voz, como eu estou fazendo aqui. É pela graça, meus irmãos. Não é no céu, é aqui, no hoje, no agora. É a graça de Jesus. Ela nos educa a renunciar à impiedade, a viver de forma justa e sensata neste mundo tão difícil, tão cruel, como diz lá em Tito 2:11-12. A graça sobre graça, João 1:16, é a força divina que nos fortalece dia após dia, ajudando-nos a superar as fraquezas e perseverar até o fim. A resposta à graça, gratidão e testemunho. Exemplo dos leprosos. Irmãos, esse exemplo é muito importante para a nossa vida. Que está lá em Lucas 17, de 11 a 19. Não dá para ler porque ele é muito grande. Então, eu resumi aqui. 10 leprosos foram curados. Mas apenas um voltou para agradecer. Lá ainda teve um, hoje talvez nenhum. Porque como eu falei aqui, tantos pedem graça, pedem oração, pedem... Mas eu não vejo ninguém dizendo, olha, graças a Deus deu certo, eu quero agradecer por isso, sabe? É muito difícil. Eu tenho que ficar cobrando as pessoas para saber sobre aquele pedido de oração. É a mesma coisa desses leprosos. 10 foram curados. Um só para agradecer. Então, de 10 pessoas que fazem uma decisão com Jesus, 10 pessoas que estão na igreja, uma é salva. Uma é salva. Porque uma é grata. Então, é isso que nós precisamos ter na nossa mente. A gratidão aproximou aquele homem de Jesus e trouxe uma bênção adicional à salvação. Foi a gratidão dele, ele reconhecer que Jesus Cristo era Filho de Deus, que mais ninguém poderia ter feito aquilo. Só Jesus, só Deus. E é isso que nós esquecemos de fazer. A graça recebida é graça.
testemunhada, não podemos calar sobre as maravilhas que Deus fez e faz na minha e na sua vida. Irmãos, quantas coisas nós, esquecemos, não compartilhamos com as pessoas que Deus faz na nossa vida. Quantos, talvez, filhos, netos, bisnetos passaram no Enem, entraram na faculdade, vocês pediram para orar, e cadê o agradecimento? Quantos se formaram esse ano? Quantos filhos se formaram esse ano? Netos se formaram? E cadê a sua gratidão de agradecer? Não foi Deus? Os filhos não são seus, isso é do Senhor. Apenas fomos separados para criá-los. Mas é tudo dele. E nós não agradecemos. Qual é a diferença daí para os leprosos, né? Os 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Eu não estou falando só de vocês, não. Estou falando de mim também. Isso é muito comum, né? Então eu queria que nós refletíssemos sobre essa palavra de hoje. Falar sobre graça é uma coisa importantíssima nos dias de hoje, onde o ser humano fica se vangloriando. Ô Margarete, querida, Deus te abençoe, minha prima. A nossa gratidão agrada a Deus e expulsa o medo e a ansiedade. Lembre-se disso. A gratidão a Deus expulsa o medo e a ansiedade. Porque se formos gratos a Deus, isso não tem espaço para entrar na nossa vida. Eu não estou falando de depressão. Eu estou falando de medo e ansiedade. Síndromes causadas por esses fatores. Que a gratidão seria o suficiente, juntamente com o perdão, para tirar essas coisas da nossa vida. Atitude de gratidão, devemos ser gratos em todas as circunstâncias, não apenas quando recebemos o que pedimos, né? Como está lá em Tessalonicenses 5,18. Né? A graça de Deus é o motor da vida. O motor da vida cristã. Você já recebeu a graça? Então viva de modo a honrá-la. Lógico que você já recebeu a graça. Você já nasceu com a graça. Senão você não teria nem nascido. Você já nasceu com a graça. Então, honre ela. Honre a Deus. Seja grato a Ele. Então viva de modo a honrá-la. Reconheça que tudo provém dele, tudo provém de Deus. A ingratidão nos afasta de Deus, mas um coração grato reconhece a sua mão em cada detalhe, mesmo nas grandes, nas inúmeras, nas monstruosas dificuldades, confiando que ele transforma o mal em bem. Senhor, faça essa oração comigo, querido, de olhos abertos mesmo. Senhor, obrigado pela sua graça imerecida, que me alcançou, que te alcançou, que nos alcançou. Que o teu favor transforme a minha vida. Seja um testemunho vivo do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado pela graça merecida que me alcançou. Que teu favor me transforme e que a minha vida seja um testemunho vivo do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a sua graça nos transforme. Agradeça por todas as coisas que Deus tem te concedido. Seja grato por tudo que Deus tem feito na tua vida, na vida da tua família. Seja grato, irmãos. Seja grato em tudo.
Seja o que for, seja as dores que forem, as dificuldades que vierem na tua vida, seja grato por dia, porque seria muito pior se Jesus não desse a sua vida em troca da nossa. Então seja grato. Você não fez nada para merecer nada disso. Deus faz tudo por amor do seu santo nome. Então seja grato, agradeça a Deus. Sabe, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Olha o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na minha vida. É um Deus que não precisa fazer mais nada. E Ele continua atuando, Ele continua derramando o seu amor, a sua graça maravilhosa sobre a nossa vida. Ô Jesus amado, Jesus querido, como eu te amo, Jesus. Maria Helena, te amo, você é querida minha, Maria Helena, que bom estar conosco essa noite. Eu te amo, Jesus, porque tu transforma, sabe, aquilo que é mais difícil, mais terrível, o Senhor transforma num diamante com tantos quilates que o homem não consegue nem contar. Oh, Jesus maravilhoso. Só o Senhor consegue fazer essa transformação. E quantos de nós somos gratos pelo que o Senhor faz. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me concede, eu mal peço, o Senhor tem me dado. Obrigado pela quimioterapia, Pai, por voltar. Obrigado por estar saindo a cirurgia da minha esposa. Obrigado pela Maria Helena estar aqui com a gente, as dores que ela sente, obrigado. Mas o Senhor tem dado forças a ela. Ó Pai, muito obrigado pela vida da tua filha e a vida de cada um deles que estão aqui. Deus está passando por essa glicose altíssima, pressão alta, mas ela está aqui conosco. Pai, obrigado. Nós não merecemos nada, fazemos um monte de coisa errada durante todo o dia e nos arrependemos. E a sua graça, através do seu perdão, nos lava, nos purifica de todo o pecado. Irmãos,